Estou caminhando aqui no parquinho e eu quero mostrar uma coisa para vocês bastante subliminar, tá? Eles acabaram de refazer essa cerca aqui no parquinho, que os vândalos haviam, né, derrubado a cerca toda. E observa um detalhe nessa cerca. Vamos ver se vocês vão entender o que eu estou falando. Isso aqui é o Parque das Amendoeiras, tá? Tem o pessoal fazendo ginástica lá no fundo, tem a academia da cidade ali, onde que eu costumo, né, fazer o meu matinal. Tem essas quadras de areia aqui, o campo de, né, futebol society. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa cerca. Lembre-se, nós estamos em um parque de recreações, tá? Um parque ecológico de recreações. Tem alguma coisa errada com essa cerca? Vocês não observaram que tem uma coisa errada com essa cerca? A pergunta que eu faço para vocês é, afinal de contas, a cerca foi feita para manter-nos presos dentro do parque ou para impedir que os vândalos entrem no parque? Afinal de contas, a ponta desses postos está voltada para o lado correto? Volto a repetir, a cerca está aqui para não manter-nos presos no parque ou para evitar que os vândalos entrem no parque? Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Agora eu vou mostrar por outro ângulo, do lado de fora do parquinho. Eu estava comentando sobre a ponta dos postes, né? Voltadas para dentro, e perguntei se é para manter os vândalos do lado de fora. Por que a ponta dos postes estão voltadas para dentro? É para manter as pessoas presas dentro do parquinho e os vândalos do lado de fora? Ou como é que é isso? Agora vocês vão entender o contexto. Observa a rua. Tá vendo a rua? A rua são caminhos, lembra? 15 dias atrás fizemos um vídeo a respeito de energias que circulam e se cruzam e se encontram nas encruzilhadas. Então vamos lá. Pessoal, não tem nada a ver com parquinho, com recreação e nem com pessoas presas do lado de fora e nem lá de dentro. É tudo questão de energia. Lembra, as energias fluem através das ruas e dos caminhos e se cruzam, como ali na frente, né? Na esquina, também chamada encruzilhada. É tudo sobre energia. A posição da ponta dos postes não tem nada a ver com segurança. É que a energia, fluindo na rua, ela deve expandir-se para cima, abrindo como uma antena de Wi-Fi. Não é sobre parquinho, não é sobre prender pessoas dentro do parquinho ou vândalos lá de fora. É tudo energia. Alteraram a nossa genética, criaram um sistema religioso para nos dominar e nos assustar. Permitiram-nos aprender tecnologias, adquirimos conhecimentos que nos levaríamos a pensar. E agora sentem-nos como ameaça e querem nos destruir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Siga a Trilha. Hoje nós voltaremos a falar novamente sobre magia, sobre ocultismo. Só que dessa vez nós estamos trazendo uma informação para vocês. Na verdade não é uma informação, é uma revelação. Que a muitos deixará talvez sem o chão debaixo dos pés. Mas é importante que saibam, principalmente no momento em que o mundo urge tanta violência, tanto separatismo, tanto sectarismo, tanto sexismo, tanta homofobia e tantas outras palavrinhas aí que tem por feito por si só dividir cada vez mais as pessoas e afastá-las umas das outras, atropelando muitas vezes sentimentos de fraternidade, de amizade, enfim, sentimentos que envolvem até laços sanguíneos. As pessoas estão cada vez mais mimizentas, cada vez mais frágeis. Mas por quê? Porque isso foi incutido a elas, incutido ao longo dos anos para atingir um objetivo que é do qual nós iremos falar hoje. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, do texto da capa desse vídeo, eu quero chamar a atenção do público feminino aqui inscrito, que nos seguem, que nos acompanham e às vezes, por curiosidade, vem aqui bisbilhotar as nossas postagens. Observando as nossas métricas da semana passada, tivemos a oportunidade de verificar que 75% do público que esteve assistindo imbuído em interagir com os vídeos postados pelo canal Siga a Trilha, por incrível que pareça, é masculino. Apenas 25% feminino. Aí eu pergunto, mulherada, vocês que são tão ligadas à magia, no Paranauê e no ocultismo, cadê vocês que o público masculino está tomando conta do canal e deixando vocês no escuro? Ou é vocês que estão abrindo mão do conhecimento da magia, da sabedoria, para poder fazer
aquela bruxariazinha, aquela magiazinha básica. Talvez, quem sabe, até para trazer seu amor de volta. Brincadeiras à parte. Não que eu esteja desmerecendo o público masculino, são todos muito bem-vindos aqui. Mas, levando em consideração o momento em que vivemos, realmente, essa história de empoderamento feminino subiu a cabeça das mulheres de tal forma que elas estão perdendo até a própria essência da deusa, o poder feminino dentro de si, o poder da magia, da transformação. Estão abrindo mão disso. E no que vai dar? Não sei. E também não quero saber. O que me importa hoje é trazer conhecimento para vocês. Sejam homens, sejam mulheres, sejam bissexuais, trissexuais, homossexuais, não interessa. O objetivo é trazer informação para os filhos de Deus e da deusa, feitos à imagem e semelhança. Se é macho e é fêmea o Criador, então é óbvio que haveria também esses contrassensos e contrapontos expostos no mesmo corpo. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos à temática de hoje? Muito bem. Estamos abordando hoje um assunto que vai sacudir os alicerces de muita gente e provavelmente vai mexer com os brilhos da cara do chamado GO, ou governo oculto, e muita gente não vai gostar do que nós iremos revelar aqui. Mas é necessário revelar, sabe por quê? Durante mais de 2000 anos, nós fomos incutidos, aprisionados e obrigados a baixar a cabeça e obedecer ditames criados por um sistema religioso que tem como único objetivo manter realmente as pessoas de cabeça baixa e ignorantes da sua verdadeira essência, da sua verdadeira existência e origem. É interessante, as palavras que eu falei agora são todos substantivos femininos. Por que será? Por que será? Quando nós nos propusemos a fazer esse vídeo, o que nos chamou mais atenção foi algo que nós convivemos todos os dias, ouvimos todos os dias, porque faz parte hoje da nossa ritualística, faz parte do nosso cerimonial, faz parte do nosso devocional. Estamos falando da essência feminina de Deus, da alma de Deus, da divindade da deusa. Sim, ela existe e ela é palpável e ela se move entre nós. E ela trouxe vocês aqui hoje para poder estar recebendo esse conhecimento, essa revelação. Eu estou usando o termo revelação, mas não vão se confundir, tá? Algumas pessoas que estão aqui, muito possivelmente, são oriundas de sistemas religiosos, de crenças limitantes, vieram aqui única e exclusivamente por curiosidade. Principalmente algumas que são próximas a mim, estão estupefatas, curiosas de saber o que está acontecendo comigo, que eu resolvi abrir a boca e falar coisas tão escabosas, coisas tão perigosas, tão delicadas, tão demoníacas. Mas é isso mesmo, é necessário que as pessoas saibam, porque outrora, durante milênios e milênios, os povos viviam em seus pagãs, ou seja, em seus campos, no meio do campo, no meio do mato, e viviam bem. A comunidade era gerida e administrada pelas mulheres, a força feminina que paria, que dava luz, que criava, que cuidava, que produzia o alimento, que preparava o alimento, preparava os chás, as beberagens de cura e também usava de palavras meigas para aconselhamento e também para severas repreensões ao clã, que era composto de homens, mulheres, jovens, mancebos e mancebas, que tinham como autoridade máxima a mulher, a mãe, a anciã daqueles acampamentos, ou também chamados pagãs. Vem daí o termo paganismo, mas em determinado momento da história surgiram os alecrins dourados, criadores e inventores do Deus único e verdadeiro, aquele que, se você não obedecer de cabeça baixa, sem retrucar, sem questionar, você não merecerá estar no afago da sua eternidade, da sua proteção, da sua guarda e da sua salvação. Mas de onde surgiu isso? Isso também é história para outro vídeo, outras histórias. Apesar que já existem alguns vídeos aqui no canal que nós abordamos esse assunto, sobre essas manipulações que foram feitas e transformaram o mundo nessa imagem caótica que nós vivemos hoje, em pleno junho de 2025. Sim, o mundo se tornou tão sanguinário, tão separatista, tão sectarista, tão sexista, tão machista,
por causa desse poder chamado patriarcal, que eu intitulo de pseudo-judaico-cristão, que dita as regras que não devem ser questionadas, mas obedecidas. E na contrapartida, quando alguém se levanta para questionar ou perguntar alguma coisa, a liderança tem a cara de pau de dizer: isso são dogmas da igreja, não devem ser questionados. E se alguém se aventura a estudar ou pesquisar um pouco mais profundamente e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, trazer informações elucidativas para livrar o povo dos grilhões e da escravidão, esse alguém imediatamente, como diz os ditados atuais, é bloqueado, é censurado, é perseguido. E muitas vezes, não mudou, continua como antes, que levavam a fogueira, levavam a forca, levavam a guilhotina e levavam a humilhação e a exposição em público as mais terríveis acusações, acusados de servir a um diabo que foi inventado por esses religiosos, de serem servos do capeta, do tinhoso, do coisa ruim, quando na verdade o tinhoso e o coisa ruim esteve sempre vestido com roupas longas, cheias de franjas, exibindo títulos honorários e se dizendo mensageiros e portadores da palavra de Deus. Mas que Deus é esse que mata, que censura severamente e que proíbe o ser humano, a sua criação, feito à sua imagem e semelhança, como disseram que foi feito, a usufruir das coisas mais deliciosas, mais redondas e mais pecaminosas que ele mesmo criou? Como pode ser isso? Se foi criado o sexo, não foi apenas para procriar, mas também para o prazer. Prova disso que quando o praticamos, nós sentimos prazer, mas não é apenas o prazer, nos leva também à magia, a fenômenos que podemos usar, não só a nosso bel prazer, mas para transformar tudo ao nosso redor, tudo. Estamos falando de tudo mesmo, mas isso também é tema para outros vídeos. Continuem aqui, continue acompanhando que vocês vão entender a temática e o porquê do título de Siga a Trilha. Hoje nós vamos falar da mulher que segura a tocha, da mulher que tem um livro ou um manuscrito em uma das mãos, aponta uma tocha para o alto e está olhando para o nascente do sol. De quem que nós estamos falando? Dela mesma, a Estátua da Liberdade. E esse assunto é tão delicado, tão complexo e poderá causar um impacto tão grande que nesse momento eu vos convido a todos que estão aqui empenhados em ouvir, em assistir e aprender sobre o que iremos falar, o que iremos revelar e o que iremos ensinar. Eu vos exorto comigo no mesmo pensamento, no mesmo sentimento e evocarmos a deusa, a mãe. Ó grande e poderosa, Senhora de todas as coisas, que nos pare, que nos gere, que nos supre e que nos permite sermos consolados no teu braço, no teu colo, no teu amor. Nossa irmã, nossa mãe, nossa companheira, nossa conselheira, nossa curadora. Que o círculo nunca se quebre, que a terra permaneça firme, que o vento continue a soprar, que o mar revolto continue a regar e que o Espírito que está no fogo continue a queimar e a arder dentro de cada um de nós, para que alcancemos junto contigo a plenitude do conhecimento e da sabedoria, que também é fêmea, que também é mulher. Assim seja, assim é, está feito. Eia Hecate. Meus queridos, 1776 é uma data marcante que todo ocultista, todo magista e todo aspirante ao conhecimento oculto precisa saber. Em 1776, Adam Weishaupt criava o grupo chamado Os Iluminados, para conosco conhecido como os Illuminatis. O objetivo era resgatar o conhecimento em todas as suas abrangências e nuances, conhecimento oculto, e levá-los à sociedade de homens e mulheres empenhados, não apenas em ter um conhecimento para domínio, mas o conhecimento para poder. E poder é tudo. Poder é pensar, é fazer, é sentir, é exercer e também é receber. 1776.
em 1786, 10 anos depois de criar o movimento chamado Illuminati, Adam Reichelt, no exílio, na própria Baviera, no mesmo local, berço dos Illuminati, escreveu a Apologia Illuminati. Texto esse que tinha como objetivo reacender dentro de homens e mulheres o conhecimento, a busca e a revelação do lado feminino de Deus, da força da natureza e do conhecimento oculto que poderia fazer verdadeiros milagres, verdadeiras peripécias, magia, bruxaria, feitiçaria. Mas, na contrapartida, um grupo de alecrim dourado se sentiu ofendido, se sentiu ultrajado, e as perseguições se tornaram mais cruéis ainda. As fogueiras de outrora agora se transformaram em lacrações, em fuzilamento, enforcamento, em guilhotinamento, e assim muitos perseguidos, e são perseguidos até hoje. E o que é pior, esses mesmos alecrins dourados, disfarçados de líderes religiosos, taxaram nossos irmãos Illuminatis e seus braços maçons em inimigos de Deus, filhos do diabo, servidores de Satanás, cavaleiros do capeta, quando na verdade o verdadeiro perigo, verdade verdadeira, oh redundância maravilhosa, o verdadeiro perigo veste roupas longas, cheias de franjas, e está usando para matar, roubar, extorquir e calar o nome de Deus. Mas quem foi o idealizador da Estátua da Liberdade? A mulher dos 7 raios. Você observou que ela tem 7 raios na cabeça? O idealizador foi um francês, eu esqueci o nome dele, vou ler. Frédéric Auguste Bartholdi. Quando nós pesquisamos a respeito de Frédéric Bartholdi, nós encontramos esta imagem. Olha que recado sutil, maravilhoso. Você conhece esse sinal? Essa mãozinha tão displicentemente e descuidadosamente colocada dentro do paletó? Esse é o homem que projetou a Estátua da Liberdade para dar de presente aos americanos, exatamente 100 anos depois que foi escrito a Apologia Illuminati, como símbolo de libertação dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos e libertação dos escravos. Libertação dos escravos, como se os escravos fossem libertos, como se os escravos tivessem sido libertos. Mais um braço de perseguição dessa cúpula chamada Santa em nome de Deus, que continua perseguindo, matando e exigindo que pessoas outrora felizes, vivendo pelos campos, nas pradarias, nas pedreiras e nas cachoeiras, sejam obrigadas a abrir mão dos seus conhecimentos, da sua cultura, da sua fé, para servir ao Deus que eles criaram, que eles inventaram, que não resgata apenas os direitos de ir e vir das pessoas, mas lhes cerceiam o direito de crer, de pensar, de ser feliz e principalmente de se tornarem prósperos, porque tais mesmos exigem os tais dos dízimos, os tais das ofertas, os tais das indulgências, que no final são muito mais caros do que os impostos. Impostos também esses criados por esses mesmos grupos, mas a culpa é de quem? Não é do Bolsonaro. Brincadeiras à parte. A culpa é dos Illuminati e dos maçons, que são do demônio e pretendem dominar o mundo, quando na verdade o recado é outro. Mas Estátua da Liberdade, qual o significado dela? Abra para ouvir o que diz a nossa mãe, o que diz Hecate, a mulher portadora da tocha. Está fazendo link? 7 raios na cabeça. Presta atenção no que ela diz. Aqueles que se aproximam dela nesse momento estão aqui para ouvir, conhecer, saber e se livrar dos grilhões. Eis que se você não é capaz de vencer as tuas próprias sombras, talvez seja melhor não se aproximar de mim, porque eu sou a rainha das encruzilhadas.
E quando você está na encruzilhada, você precisa decidir: seguir em frente ou voltar atrás, ir para a esquerda ou ir para a direita, olhar para o céu ou para o inferno. Talvez seja melhor você ficar no centro da encruzilhada para ter uma visão abrangente e ter o conhecimento de todos os parâmetros dos caminhos que eu lhe ofereço, para só então você se aproximar e ser afagado e abraçado pelo amor materno que sempre dediquei a você. Essa é a premissa do conhecimento oculto. Mas as pessoas abrem mão disso porque têm medo. E têm medo não porque são covardes, porque esse grupo de alecrim dourados incutiu durante vários anos, nesse plano maquiavélico, tirar das pessoas o direito de crer, adorar, venerar e receber em si mesmos as benesses que outrora, na vida livre no campo, entre as matas, entre as cachoeiras, as pedreiras e as fogueiras, e eles cantavam, dançavam, festejavam e se deliciavam no âmago e no amor da mãe, a alma da terra, a senhora de todas as coisas, aquela que tem mais de 10.000 nomes, porque cada nome tem um significado e cada significado leva a um lugar. E nesse vídeo o significado é: os 7 raios que a Estátua da Liberdade tem na cabeça são os 7 caminhos que Hecate, a mãe, a senhora, propõe ao homem. Qual caminho você vai escolher? Agora que você já sabe, qual será a tua decisão? Você já sabe em que direção deve andar? Ou você quer, humildemente e de forma singela, como uma criança, para aprender e novamente aprender a falar, aprender a comer, aprender a beber, aprender a ser feliz, ficar no centro da encruzilhada e prestar atenção em todos os ensinamentos que virão a seguir? O que você escolhe? Enquanto você escolhe, eu lhe digo, prepare-se, porque coisas muito grandes e maravilhosas estão por vir. Sim, eu estou pegando gancho de palavras de motivação que você ouviu a vida toda, até a maneira de falar, porque talvez assim eu te convença a enxergar a verdade que liberta. Observa, a palavra verdade também está no feminino. Tentaram proibir que crescêssemos, que venerássemos, que acreditássemos, que buscássemos e que revelássemos para você, aqui agora, esse lado tão singelo e maravilhoso da divindade. Novamente um substantivo feminino. Seria coincidência? É coincidência? Abra mão dos seus valores falsos que lhe foram incutidos, principalmente o valor de obediência cega a um sistema religioso que, na contrapartida do que lhe oferece, só lhe tira o teu sustento, o teu suor e a tua liberdade. Deixe-se guiar pela intuição, que também é feminina, e busque na coragem, que também é feminina, a revelação, que também é feminina, da face oculta da mãe, da senhora, de Hecate. Se você quer seguir comigo, se você quer seguir conosco, se você quer seguir o que a mãe tem a ensinar, eu só tenho uma coisa para te dizer. Encha teu peito de coragem e siga a trilha. Um beijo no coração de todos. Fui.